Boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu não estou ouvindo direito, vocês me perdoam. Agora eu quero uma boa noite bem forte para os encarnados. Então, boa noite para os desencarnados. Então, mais uma vez, respira aí. Boa noite. Graças a Deus. A espiritualidade amiga que nos assiste, a espiritualidade de Jesus, que quando nós já pensamos, nós planejamos vir na casa espírita às terça-feiras para ouvir a palestra, tomar um passe, os nossos anjos guardiões já estão nos assistindo, já estão nos acompanhando, ajudando as nossas tarefas durante o dia, para que tudo dê certo, a nossa viagem, nosso carro, nossa família, muitos ficarem em casa. Então, a espiritualidade já prepara tudo para nós. Então é um momento de gratidão. Quando nós chegamos na casa espírita, nós agradecemos a Deus, receber essa paz, essa harmonia, esse amor, né? Nós se sente tão bem. E nós devemos ser aqui igual sermos no nosso lar, no nosso trabalho, a nossa convivência, porque é tão gostoso, né? O clima daqui, o ambiente, a gente se torna mais leve, né? Depois do passe, sempre a gente recomenda trazer uma garrafinha de água, depois a gente leva em casa, sempre está tomando. É um medicamento. Os espíritos, os médicos, os enfermeiros, eles já colocam o medicamento em cada garrafinha de água para nós. Eles já sabem tudo que nós precisamos. Então é importante. Às vezes a gente esquece, mas na próxima terça traz a garrafinha de água, tá bom? Falando de água, vamos tomar um bolinho, que eu estou com a boca um pouquinho seca. E o tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, no item 4, né, da doutrina espírita, causas atuais das aflições. Tem causas atuais e causas anteriores, né? Mas vamos falar das causas atuais. Eu não sei se aqui em Monte Azul, Marcondes, eu sei que tem pessoas que estão muito ansioso, né? Com essa vida mais corrida, é celular, é atender. Aqui em Monte Azul não tem ninguém ansioso, que estão aqui não tem problema nenhum, né? Só lá tem pessoas ansiosas. Marcondes é muito bom, gente, vocês precisam visitar Marcondes. Hoje acho que tem uns 800 habitantes lá, é muito prático, viu? Facinho. Lá tem uns 99% católico, 1% evangélico e sobrou eu aqui, né? E é uma vantagem que quando acende uma luz lá, ilumina a cidade inteirinha, sabe? É prático de tudo. Então vocês podem ir lá, ficar à vontade, né? Tem vários bancos lá também, né? Mas vamos lá, para descontrair, as vicissitudes da vida de duas espécies, ou se preferimos, tem duas fontes bem diversas, importante distinguir. Umas têm causa da vida presente e outras das vidas anteriores. Que é um exemplo da vida anterior? Rapidinho para nós entender. Eu estava vendo na internet, tem um livro do Chico Xavier, ele nos conta que um casal, mulher, marido, mas tenha uma filha, né? Excelente, o casal equilibradíssimo, a filha é um anjo, uma menina modelo, né? De se viver, e ela vai se apaixonar por um outro rapaz que ela não consente o namoro. Diz que o rapaz tem todos os defeitos, ele usa droga, bebida de álcool, ele briga, tem passar na polícia. E a mãe reza, pede, pelo amor de Deus, para que não se envolva com um moço desse. Mas não teve jeito. Diz que quando ele chega na casa, entra na porta da sala, ela sai para a porta da cozinha. Ela não consegue. Entendeu por quê? Aí foi no Chico Xavier. E o Chico, com aquela humildade, né? Aquele jeito carinhoso de receber as pessoas. Aí ele falou, e minha filha? Ele falou, olha, Chico, eu não consigo entender. Aí falou, olha, o Emmanuel está dizendo aqui o seguinte, que você, numa vida anterior, você ficou grávida desse espírito, ele reencarnou, e você abortou. Na outra vida,
ele reencarna novamente, você aceita ele, né, para a gravidez normal, e depois você abandona ele quando criança. Ele foi criado no mundo, ele pegou todos os vícios das outras vidas passadas, e ele reencarna novamente, né, e veio no seu lar. Então cabe o amor, a paciência, o entendimento. Então é uma, vamos se dizer assim, uma missão, uma prova que você escolheu. Então só através do amor é que você vai conseguir. E isso é causas anteriores às aflições. E as causas atuais, né? Reconhece-se muito sua consequência natural do caráter e da conduta daqueles que suportam, quando os homens caem na sua própria falta. Então, como que nós vamos observar nossas causas atuais? A criança da infância, aquele ser, a gente acredita que é tão inocentinho, tão fofinho, tão bonitinho, mas observamos que é um espírito de várias vidas, entendeu? Mas nós temos uma misericórdia divina que dá o esquecimento do passado. Aquele espírito já tem várias experiências de outras vidas. De momento ele esquece, mas de vez em quando vem umas intuições, de vez em quando vem umas vibrações. E a gente percebe que a criança tem umas atitudes diferentes. A gente percebe que ele tem uns atos que a gente não está entendendo. Mas quem ensinou isso? Não, veio de outras vidas. E qual que é a nossa responsabilidade? A nossa educação, a nossa humildade, nossos ensinamentos. Como que um pai ou uma mãe ensina um filho? Nós somos o quê? Espelho do filho. Nós somos espelho. Você já viu um pai que usa bebida de álcool e fala: filho, você não toma bebida de álcool, exagerado faz mal. Pai, você não usa, filho, você não usa tabagismo, te faz mal. Pai, mas você fuma, você usa. Então, qual que é a nossa moral nessa parte? Então, cabe a responsabilidade dos pais. Nós é que temos que ser espelhados. Nós que temos dado exemplo para os filhos. Entendeu? E outra parte que está pedindo aqui, né? Olha aqui, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Orgulho, vaidade, ambição. Tem gente que quer aquele negócio: eu quero ganhar isso, ele passa por cima dos outros igual trator. Não importa se o outro tomou um prejuízo, se o outro saiu perdendo, se prejudicou a pessoa. Ambição, orgulho, vaidade. Ele fala: eu consegui aquilo que eu queria, mas foi a custa de prejudicar as pessoas. O negócio, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós plantamos, nós produzimos, o nosso trabalho, o nosso esforço, não importa a profissão, todas as profissões é sagrada, é abençoada por Deus, né? Eu respeito todas as profissões, mas ela deve ser digna. Se eu vendo mercadoria, quem está comprando tem que ficar satisfeito, e quem vendeu também. O negócio é bom. Se eu sou um prestador de serviço, eu tenho que ser uma pessoa que está recebendo meu serviço, fica contente, satisfeito, e você também seja contente, satisfeito. Então, é importante isso daqui, é o orgulho, a vaidade, nós devemos combatê-lo. Quantas pessoas arruinadas por falta de perseverança, má conduta, por não ter limitado perseverança? A perseverança, eu fiz aqui duas análises. A perseverança moral. Nós aprendemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vamos na casa espírita, nós tomamos passe, nós assistimos palestra. Qual que é a nossa perseverança? Quantas vezes a gente tem um pensamento ruim? Quantas vezes dá aquela vontade de falar mal do outro? Mas o Chico Xavier deu uma receita. O Chico Xavier tinha um remédio, né? Ele estava trabalhando, depois ele chegava em casa, ele ia na casa espírita, ele psicografava, ele publicava os livros, aí as pessoas criticavam o Chico: aquilo lá é uma enganação, esses livros aqui é para ele tirar proveito. Ele começou a receber crítica, ele tinha uma vontade, sabe, de dar aquela resposta, aquela vontade, sabe, que nem fala, bateu, levou. Aí ele pergunta para o Emmanuel: Emmanuel, eu tenho uma vontade às vezes de falar a verdade, de dar outra crítica em cima. O que eu faço? Eu me seguro,
Eu mordo ali. Ele falou, não, Chico, você tem que tomar água da paz. Água da paz é onde que eu encontro? Você vai usar água da paz. Aí ele foi nas farmácias, não procurou esse remédio, né? Achou que era uma garrafinha assim, né? E não encontrou. Ele voltou, deu uma semana, Chico, mano, eu não consegui água da paz. Ô filho, lá na tua cozinha tem aquela talha, aquela coisa de água assim, que aquele tempo chamava talha, né? O filho, pega um copo daquela água, não deu vontade de falar mal dos outros. Sabe quando a gente assiste TV de tarde, aqueles programas das 6 horas, aqueles programas que sai sangue da televisão, que é só morte, assalto, roubo, critica governo. Então aquilo nos faz tão mal, aquilo deixa uma energia tão ruim, que no outro dia a gente tem vontade de falar mal do outro também. A gente resolve todos os problemas, resolve. E o Chico, quando recebia essa energia, esse pensamento negativo, Emmanuel falou, você pega um gole de água, põe na boca e fica assim com ele, ó, a boca cheia, a bochecha cheia, até cansar. E a hora que passou aquela vontade, você toma aquela água. Então, a água da paz é essa daí. Vocês sabiam também daquela passagem, daquele casal, né? Antes deles casar, fizeram um acordo para morar com o sogro e a sogra, né? O filho falou para a noiva, olha, nós estamos noivos, mas uma condição, você vai morar com a minha mãe, que a minha mãe está precisando de uma pessoa para cuidar, ela tem uma certa idade, né? E concordou, casou, foi uma bênção divina, né? E foi passando um certo tempo, o filho foi trabalhar, a mulher ficava em casa, ela trabalhava, e a sogra começou a brigar com a nora, uma desavença feia. E a mulher foi segurando, depois chegou um ponto e falou para o marido, eu não aguento, eu não suporto mais. Mas o marido nem ficava do lado da mulher, nem ficava do lado da mãe, ele queria apaziguar. Mas ela ficou com tanta raiva, e chegou, não tem acordo, eu vou uma hora matar a minha sogra. Vou procurar um guru, um sacerdote, uma pessoa que entende. Ele foi lá e falou comigo, falou, é o seguinte, eu vim aqui com um único objetivo, eu quero matar minha sogra. Você que entende, você é sacerdote, você conhece, eu quero que você faça uma garrafa de veneno. Eu falei, tudo bem. Foi lá, fez 1 litro assim, ó, sabe aquelas garrafas PET, 2 litros? E deu para ela. Falou, só tem um detalhe, você vai levar em casa, todos os dias de manhã ou à tarde, você vai dar uma dosinha desse veneno para ela. Mas você vai ter que fazer um outro exercício, né? Para a sogra não perceber que vai morrendo aos pouquinhos, você vai sorrir. Você vai falar assim, bom dia, sogra, mas você não dá vontade de sorrir, você sabe que nem cachorro quando vai morder. Você fala assim, oi, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E foi forçando aquele sorriso, sabe? E a sogra também começou a sorrir. E estava tomando aquele veneno todos os dias. Aí quando chegou no meio, mais ou menos, depois de uns 15 dias, começou a passar aquela raiva, sorria para a sogra, mas sorria queria que matar, mas já foi passando aquela vontade de matar ela. E a sogra sorria, a nora sorria, e faltava só um pouquinho assim na garrafa, eu vou correr lá, eu não quero que minha sogra morra, de jeito nenhum, se ela morrer, aí eu estou enrolado. Aí chegou lá no sacerdote e falou, olha, é o seguinte, eu arrependi muito, eu não quero que minha sogra morra, eu estou arrependido, você me faz uma outra garrafada aí para matar, tirar aquele efeito do veneno. Aí falou, não, minha filha, fica tranquilo, aquilo é água fluida, ela não vai morrer, né? Na igreja é água benzida. E aí viviam muito bem os dois, né? Porque é do sorriso, por causa daquela mágoa, daquela raiva, daquele ódio, se dissolveu ali, né? Então também tem um caso de uma enfermeira, um enfermeiro, né? É muito importante, eu já contei isso daqui, não sei se vocês lembram. Um casal, um senhor, ele casado, mulher, filho, ele trabalhava numa fábrica, numa indústria, né? Fazia muito tempo que ele trabalhava, tinha uma vida equilibrada. E um belo dia ele foi mandado embora, foi despedido da empresa, chegou uma carta de dispensão, o chefe entregou para ele, ele ficou muito raivoso, ficou com muito ódio. Falou, meu Deus do céu, eu não mereço, eu fui mandado embora sem justa causa, o que eu vou fazer? Não, você está despedido, passa lá no escritório, no seu departamento, recebe os seus direitos. E ele chegou em casa mais cedo, com raiva, veio com aquela raiva,
Ele chegou antes do almoço, o horário do almoço dele era das 11 ao meio-dia, chegou 10h30. Já chegou em casa com aquela raiva, falou com a mulher dele: olha, eu fui despedido e eu já queria almoçar, esse almoço está pronto. Não, mas você falou que você ia mais cedo, eu não quero saber. Ele falou o diabo à mulher, a mulher ficou com aquela raiva passou para ela. E ele descarregou, ela ficou com aquela energia, aquela energia da Photon Kirlian, né? Quem já viu a áurea da pessoa fica escura. A áurea boa ela é rosada, bonita, azulada. A áurea negativa ela é bem escura. E a mulher também chegou na empregada e falou: escuta aqui, você não fez almoço, você não viu que ele está bravo? Ele descarregou aquela raiva da empregada. Ele falou: mas eu não tenho nada com isso, eu não sei das suas dificuldades. A empregada também ficou com aquela raiva, passou para ela, aquele ódio. A empregada também viu o cachorro sentado, deitado ali no canto, deu um chute no cachorro também: você está me atrapalhando aqui. O cachorro saiu latindo, saiu lá para a rua. Aí isso já era o período da tarde. Ia passando uma senhora, né? O cachorro vai e mordeu a perna daquela senhora. Aquela raiva do cachorro passou para aquela senhora. Ela caiu. Chegou o enfermeiro: ô minha senhora, o enfermeiro está saindo do serviço, já era umas 5 horas da tarde, catou ela, socorreu, falou: que minha senhora, que irmã, você vê que eu estou aqui, o cachorro me mordeu. Aquela raiva passou para o enfermeiro. Então passou para ele chegou em casa e tinha esse enfermeiro, uma mãe, era uma santa, amorosa, carinhosa. E aí ele chegou e descarregou em cima da mãe: olha, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, atendi uma senhora, o cachorro mordeu, fiz curativo, e ela me ofende desse jeito. Falou: filho, senta aqui, vem cá, vem aqui no sofá, senta aqui, deita aqui no colinho da mamãe, vem cá. Aí ele deitou lá, fez um cafunézinho: filho, as coisas passam, ela não tem culpa, você tem que aprender a perdoá-lo, você tem que aprender a amá-lo, isso é passageiro, você tem que perdoar essas pessoas, eu não tenho o conhecimento que você tem. Aí ele respirou fundo, passou, dissolveu aquela raiva. Então, muitas causas, aflições, são as nossas condutas, as nossas ações, entendeu? Aqui está perguntando aqui: quantas pessoas reinadas por falta de ordem, perseverança e má conduta? Perseverança. Essa palavra perseverança, ela eu falo em 2 sentidos. A perseverança no sentido moral, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, e Livro dos Espíritos, que trabalha na parte moral. Perseverar, o que é? Quando vê um pensamento muito ruim, fecha seus olhos, vai no seu quarto, faz uma prece, pede para o seu anjo de guarda, aquilo lá passa. Porque tem hora que passa um pensamento ruim, né? Tem hora que você fala: nossa, fulano me ofendeu ontem, mas dá uma vontade de ir lá e diz. Então, você está entrando nas vibrações dos espíritos negativos. Persevera em tudo. Perseverança na parte moral, perseverança na criação dos filhos, perseverança no lar, perseverança no trabalho, na sua profissão. A perseverança é uma palestra, dá um tempo todo se fosse falar bastante. Só vou contar um exemplo da perseverança no trabalho material. Você ver? Nos Estados Unidos, nos anos 1860, tinha um minerador. Ele foi cavar, procurando as minas que tinha para extrair o ouro da terra. Ele contratou uma equipe e foi lá fazendo tudo manual. Era cansativo. Ele achou uma boa pepita de ouro, ele ganhou bastante dinheiro. E depois ele continuou perseverando, ele continuou cavando ali, mas não achou mais nada, gastou tudo que ele ganhou. Aí ele vendeu tudo aquilo lá com ferro velho. O dono do ferro velho, muito inteligente, foi lá examinar. Ele procurou quem? Um geólogo. Um cara que entende da profissão, um cara que sabe. O geólogo foi lá e falou: não, é só continuar. Reformou as máquinas. Sabe quanto estava uma outra pepita? 1 metro de profundidade. Achou outra pepita de ouro. Então chama perseverança. Portanto, esse homem que vendeu, que ele ficou pobre, ele falou: pois agora eu vou continuar a perseverança. Aí ele montou uma loja na cidade e a sua vida financeira voltou. Então, perseverar, gente, é isso daí. É tanto na parte moral, quanto na parte material, quanto no nosso trabalho. É perseverança. Se a gente às vezes não tem muito conhecimento, procura uma pessoa que entende.
Por exemplo, se pedir um serviço para mim fazer de pedreiro, quem tem que chamar? O Rogério. Ele que entende, ele que persevera, ele que sabe tudo. Então eu não posso, às vezes, perseverar num negócio que eu não tenho profissão. Gente, vamos continuar mais um aqui? Olha aqui, eu preciso olhar o horário, 8h30. Vamos lá? Quantas uniões infelizes porque resultaram nos cálculos de interesse e vaidade, com os quais nada tem a ver com coração. Casamento. Quantos casamentos? Eu não sei se aqui vocês conhecem algum caso, mas às vezes já aconteceu alguns casos, as pessoas terem casamento por interesse, o que chama isso? Financeiro, por tradições, por aquela estética, por aquele que as pessoas não têm amor, não sentem. Você sabe como é que é feito um casamento? Vocês lembram do Navarro São José do Rio Preto? Ele já fez várias palestras aqui, vai vir em julho. O Navarro nos conta assim, para nós reencarnar, eu não sei se demora 150 ou 200 anos, mas é um tempo que nós estamos na espiritualidade, estamos lá, desencarnado, tem o pai, tem a mãe desencarnado, tem os irmãos, e nós pedimos uma oportunidade para reencarnar novamente. Nós temos que fazer um acordo com o nosso pai, nós temos que chegar na nossa mãe e perguntar: mãe, a senhora me aceita de novo? A senhora reencarna primeiro, depois eu vou. Filho, mas eu te dei tanta oportunidade para você, filho. Não, mãe, mas eu juro que dessa vez eu vou mudar, eu vou corrigir meus erros, vou corrigir meus defeitos, eu vou ser um filho bonzinho. Tudo bem. A mãe: e o pai, você aceita ser meu pai? Aceita. Então vai ver pai, mãe, né? Vai reencarnar o filho. E meus irmãos? Quantos irmãos a senhora precisa ter? Quantos filhos? Eu vou ter mais 3 filhos. Então você tem mais 3 irmãos. Então você vai ter que conversar com seus irmãos. Se você vai ter que falar com a sua futura esposa, se ela aceita ser esposa, e aí vocês combinam, reencarna, pai, mãe, filho, esposa, marido, tudo naquela. E os nossos filhos também, tudo programado. E às vezes a gente chega aqui e esquece daquele programa de reencarnação. Aí começa a ter as desavenças, começa a ter briga, separação. Isso daí, gente, já está programado no plano espiritual. Então, tem casamento, tem uniões infelizes. Por quê? Porque não dá certo. Porque não é aquela pessoa que você tem que viver com ela. É aquele plano espiritual que você fez em outras vidas passadas. E às vezes você reencarna várias vezes com as mesmas pessoas. E aí também tem outro detalhe. E numa família que tem 2, 3 filhos, e tem um filho que é diferente. Aí lê no Evangelho segundo o Espiritismo: ingratidão dos filhos e laços de família. Por quê? Nós escolhemos aquele filho. Como eu contei aquele caso daquela senhora agora há pouco, né? Por que ia ter um gerro daquele jeito? Mas são acordos de vidas anteriores. É isso que nós devemos entender da doutrina espírita. Mais uma partezinha aqui. Quantas doenças e enfermidades são consequências da nossa intemperança, excessos de todos os gêneros? Excesso, gente. Comer demais faz mal? Alimentar exageradamente? Excesso de doce que causa diabetes. Comer muito, obesidade. Excesso de bebida de álcool vai fazer mal. Perder sono, várias noites de sono, por outras coisas sem motivo. Agora você perdeu um sono, por um doente, por uma enfermidade, para você acompanhar, ser no hospital, não, é outra coisa. Mas o excesso de comida, excesso de bebida, excesso de trabalho, mata também. Trabalha 12, 13 horas, 15 horas. Você já viu um motorista de caminhão? Tem que dirigir o dia inteiro, a noite inteira, toma até aqueles produtos para não dar sono. Quando o cabo é feito, ele capota. Gente, tudo que é exagerado. Então nós devemos ser regrado, normal. Não estou proibindo ninguém usar bebida de álcool, não estou proibindo ninguém usar cigarro, não estou falando, a doutrina espírita não proíbe ninguém,
Nós somos do livre-arbítrio. O que manda é a sua consciência. Então, tudo que é exagerado faz mal. Nós temos que ter limite nas nossas coisas, na nossa conduta. Dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, o livro dos Espíritos explica isso várias vezes. Mais uma pergunta aqui. Que todos tenham... Bom, mais uma aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências? Gente, ingratidão dos filhos, laço de família, já fala no início da criança, quando ele já começa a ter seus 2, 3, 4 anos, qual que é a tendência daquele espírito. Às vezes nós temos 2 filhos, é um anjo, mas tem um filho que ele é diferente. Presta atenção na conduta daquele espírito que está reencarnado num corpinho pequeno. Vê as tendências deles, né? Tem criança que quer uma coisa, faz birra, deita no chão, chora, rola. Vê se tem limite, se tem controle. Por quê? Se nós não temos controle, não temos limite, vai chegar um ponto que eles ficam adultos, eles mandam de nós. O final nosso é para o asilo, os filhos tomam conta da casa. Então precisamos ter a educação, a moral, o respeito, a dignidade. Leva o filho numa religião, ser católico, evangélico, espírita, né? Olha que benção que nós temos a escolinha aqui para as crianças, é muito bom. A criança já vai cortando certas tendências, né? Porque as casas espíritas, a gente sempre tem falado isso, o que funciona é primeiro evangelização infantil, segundo mocidade espírita e depois o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque nós não vamos ficar aqui para sempre. E os que vai assumir a direção da casa, presidente, vice, tesoureiro, secretário, as ações que nós falamos assim, né? As contribuições, as ações sociais, gente, é os futuros filhos nossos que vão continuar. Nós vamos deixar isso daqui. Então, a doutrina espírita é uma forma de atrair as crianças já desde pequenininho, para ter uma boa conduta. Gente, já falei 35 minutos e agora nós vamos fazer um pequeno exercício para nós tomar um passe. Vamos respirar fundo, nós vamos falar 3 coisas, vamos repetir 3 vezes. Primeiro, eu me perdoo, eu me amo, eu sou feliz. Vamos lá? Respira fundo. Eu me perdoo, 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 eu me perdoo. Eu me amo, 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 eu me amo. Eu sou feliz, sou feliz, eu sou feliz, sou feliz, eu sou feliz. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Agora eu faço, viu? Gente, eu tenho mais. Vamos perseverar.